existia ali a maneira de passar. Não precisava entrar ali no mar para passar. Lá em cima, na parte de cima, lá perto do Egito, não tinha mar ali passando, emendando ali, cortando todas aquelas terras ali. Hoje tem o canal do Suez, que foi feito à base de dinamite, foi quebrando tudo ali para o mar passar e ligar um mar com o outro, para ficar melhor para exportações, né? Ligar um mar com o outro ali, para poder passar com navios ali. Então veja bem, naquela época não tinha essa ligação de mar ali. Passaram, o milagre ocorreu, foi lá divisa com a Arábia Saudita. Então, um pedaço do Egito e entre eles aí um braço do Mar Vermelho, chamado aí Golfo de Aqaba. Então aí passaram por aí e foi um milagre, porque a água teve que baixar para eles passarem e formar aí dois montes de água de um lado e do outro, duas barreiras aí para eles passarem no meio. Então teve que acontecer o milagre. Foi um vento que assoprou a noite inteira ali e foi abrindo, fendendo o mar. Então é uma coisa sobrenatural. E muita gente então quer dizer, não, que o mar só batia até a altura do joelho. Então explique como é que o exército de Faraó se afogou com a água até a altura do joelho. Não é? Então tem gente que quer desvirtuar as coisas de Deus, quer torcer a palavra de Deus, quer inventar coisas para poder tirar a glória de Deus. Isso é uma coisa satânica. Então agora era a hora da partida. O povo já estava preparado para ir embora, todos vestidos com seus cajados nas mãos. Você está preparado para a viagem à casa do Pai? Então o povo estava vestido adequadamente, estava preparado adequadamente, já haviam obedecido a ordem de Deus para comer o cordeiro. Então o povo estava pronto. Então nós também, na nossa caminhada rumo à Canaã celestial, devemos estar sempre prontos. Este vestido adequadamente significa vestes de salvação. Cajado na mão significa aí a palavra de Deus, que é a arma que nós vamos usar contra Satanás. Está sempre armado aí, né? É uma arma de guerra na luta que nós temos contra Satanás. Então você vai com essa palavra sempre aí. E lembrando que nós temos a arma mais preciosa que existe, que é o nome de Jesus. Sempre usarmos o nome de Jesus, sempre usarmos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sempre nos lembrarmos do sangue de Jesus que foi derramado por nós, em nosso lugar, e nos purificou de todo pecado. Então nós devemos aí marchar como um exército. A igreja sempre é o exército de Cristo na terra, marchando e resistindo ao diabo, ele fugindo de diante da igreja. Nós marchamos sempre rumo ao céu, e não para possuirmos a terra, não darmos valor exagerado às coisas aqui da terra, porque o nosso rumo é para cima, é para o céu, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Todos terão um dia que fazer esta passagem. Segundo o texto bíblico de Êxodo 12:37, deixaram o Egito 600.000 homens, fora os meninos e as mulheres. Os israelitas não saíram do Egito de mãos vazias. Deus os abençoou de tal maneira que eles despojaram os egípcios. Êxodo 12:36. Era uma pequena retribuição por todos os anos de trabalho escravo a que foram submetidos. Então 600.000 homens. Então esses homens aí que a Bíblia cita, eram homens que tinham capacidade de se locomover, de defender o povo. Agora, vamos colocar aí para cada homem desse um pai, uma mãe. Vamos colocar aí pelo menos um irmão, uma irmã. Porque as famílias eram numerosas. Nós vamos colocar só isso. Então aí dá o quê? Se nós fizermos a conta, 600.000 pais, 600.000 mães, 600 homens, 600 crianças ou jovens, né, adolescentes. Homem, 600 aí feminino, mulheres. Vai dar em um total então de 5 vezes 6, 5 vezes 600, 3 milhões de pessoas. Além dos israelitas,
ainda vinha um povo do Egito que de repente perceberam: esses deuses nossos aqui não valem é nada. E se eles tinham alguma dúvida ainda que Faraó era algum deus, perderam agora quando viram todo mundo se afogar no mar. Então agora tiveram certeza: nem Faraó, nem nada daqueles deuses tinham um poder como aquele Deus dos israelitas. E eles acompanharam. Então muita gente acompanhou, o povo do Egito acompanhou os israelitas. Então, ali na verdade era uma multidão realmente, uma nação que estava ali. A maioria das pessoas coloca 2 milhões, eu acho pouco demais. Mas vamos colocar aí pelo menos 3 milhões de pessoas. Era uma multidão muito grande realmente. Agora a Bíblia diz o que? Primeiro saíram, eram escravos, agora estavam livres. Depois disso, saíram com prata e ouro. Então, despojaram, receberam aí o fundo de garantia, 13º, férias, né? Receberam a remuneração pelo trabalho que prestaram ao Egito. Eu creio que receberam menos do que eram para receber, é claro. Mas saíram com riquezas. Aqui Moisés na Bíblia diz que pediram emprestado vasos de prata, de ouro e tal. Então na certa eles chegaram e pediram, não exigiram. Mas na época, nessa ocasião, como cada casa tinha um filho morto, aqueles egípcios falaram: para nós não morrermos também, não, pega o que você quiser, leva, por favor, leve, vai embora, leve, antes que morra o resto da minha família, vai, leva. Então eles pegaram, despojaram o Egito, levaram as riquezas ali que eles tinham, levaram consigo. E também, mesmo lugar aí, diz o quê? Saíram com prata e ouro e não havia um só enfermo entre eles. Saíram com saúde também, porque provaram do cordeiro, comeram o cordeiro. Então fizeram ali o quê? Uma ceia. E saíram então, depois de experimentar, de comer o cordeiro. Esse é o segredo. Então a igreja também, ela deve perceber isso. Ela deve saber que quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele agora será abençoado por Deus. Ele agora será livre, lavado pelo sangue de Jesus. De todos os seus pecados ele é livre. Foi purificado, santificado, liberto. Também, a partir daí você deve acreditar que existe cura. Olha, Jesus levou na cruz do Calvário nossas dores, nossas enfermidades, além dos pecados. Então você deve receber esse benefício da cura. E deve saber também que Deus, ele nos abençoa, ele nos faz prosperar também financeiramente. Ele melhora a nossa condição financeira. Em todas as áreas nós somos abençoados quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Creia nisso e esteja em comunhão com Deus. E você vai ver que Deus, além de proteger você, de estar sempre presente em sua vida, na sua família, ele vai te abençoar também financeiramente. Vai lhe dar também a certeza da salvação, a alegria da salvação. O Espírito Santo vem morar em você. Creia nisso. Então a rota escolhida pelo Senhor para a saída do Egito foi a mais longa, pois nem sempre Deus escolhe aí o caminho mais rápido para nos abençoar. O objetivo de tal escolha era também evitar que os israelitas tivessem que passar pelo caminho dos filisteus, evitando confronto com eles. Os hebreus não estavam preparados para lutar, pois ainda estavam acostumados à escravidão. Deus também sabia que, diante de qualquer obstáculo, o povo iria querer voltar para o Egito. Então, Deus teria ali que providenciar um caminho que livrasse os israelitas de serem mortos. Agora, Deus estava seguindo a rota que ele já havia traçado, que já havia levado Moisés a passar por ela. Tanto da sua saída, da sua fuga do Egito para Midian, tanto quanto aí Deus já havia traçado, já havia dito a Moisés: olha, você vai lá no Egito, volta com o povo aqui, quero que o povo esteja aqui. Então, Deus já tinha dito, então a rota é essa. Agora, Deus não havia dito para Moisés é que ele abriria um mar vermelho para o povo passar. E isso Deus não havia dito. Então Moisés achou que o povo ia ter que dar a volta lá em cima para voltar
ali onde ele se encontrou com Deus. Então veja só que foi um milagre tremendo de passar pelo meio do mar. Isso Moisés não sabia que ia fazer. Moisés pretendia dar a volta lá em cima, não pretendia passar por dentro do mar. Nem sonhava que ia acontecer isso. Agora, foi um plano de Deus que o exército do Egito alcançasse Israel ali na beira do mar. Então Moisés pensava em subir, aí você veja no mapa, mas o exército inimigo chegou pertinho demais, não dava tempo deles subirem para poder passar lá por cima. Então Deus providenciou essa passagem por aí para fazer um milagre maravilhoso, derrotando finalmente todo o exército de Faraó e sendo glorificado em Faraó. Vamos ver então o tópico 2, a perseguição de Faraó. O povo estava acampado próximo do Mar Vermelho, quando o coração de Faraó foi mais uma vez endurecido contra os hebreus. Então o Faraó tomou todo o seu exército e saiu em perseguição ao povo de Deus. Aqueles que servem ao Senhor com integridade são alvos de muitas perseguições, mas temos um Deus que nos livra de todas as aflições e perseguições. O povo de Israel ficou apavorado quando viu o exército de Faraó vindo em sua direção. Diante deles estava o mar e atrás um grande exército inimigo. Há momentos em que o inimigo tenta nos acuar, mas Deus sempre sai em defesa do seu povo. Por isso, não tenha medo. Confie firmemente no Senhor e Ele o guardará. Diante da perseguição de Faraó, os israelitas mais uma vez clamam ao Senhor. Deus ouve a oração do seu povo. Ele também responde à súplica que lhe fazemos, por isso ore, clame e veja o agir do Todo-Poderoso em sua vida. Então ficou ali uma situação muito difícil. O povo olhava para frente, o mar. Olhava para trás, um exército inimigo furioso. O que fazer agora? Começaram então a murmurar. Pensaram então que iam morrer. E disseram para Moisés, não havia sepulcros lá no Egito então, para nos enterrar? Por que nos trouxesse aqui para nos enterrar aqui nessa areia? Então ficaram desesperados. Mas existia ali um líder que acreditava em Deus. Existia ali um líder confiante que sabia dar a resposta correta, na hora correta, sabia como agir. Era um homem manso. Então, um homem que tinha ali uma capacidade de resolver aquilo ali. E ele foi buscar onde havia solução, em Deus. Ele orou a Deus. Como diz aí o irmão Caramuru, sabiamente disse, Moisés foi clamar a Deus. E Deus disse então, por que clamas a mim? Porque ele estava clamando, ele estava orando, né? Então, nós vamos ver que Deus respondeu à oração de Moisés, Deus correspondeu à sua fé, e Deus disse então, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então o povo estava parado ali na beira do mar, antes da areia. E era preciso exercer a fé agora. Era preciso andar rumo ao mar. Imagine, uma multidão de 3 milhões de pessoas andando rumo ao mar. Na certa, o exército egípcio, com a pouca visão que tinha, ficava assim, abismados. O que esse povo vai fazer? Entrar dentro d'água? Vai nadar? Vai atravessar o mar nadando? Então, de repente, o vento veio e veio soprando e abrindo o mar. Então o vento veio e fez duas coisas. Abriu as águas e, ao mesmo tempo, secou o chão por onde eles passaram. Então, se na sua vida você chegou aí já à beira do mar, o inimigo está atrás, você se encontra numa situação difícil, que não acha saída, não acha livramento, não sabe para onde ir, chegou a hora de você olhar para cima. Clame a Deus, peça a Deus. E Deus vai abrir o mar para você passar. Ele vai trazer a solução. Mas confie em Deus. Lembre-se de falar com Ele. Ele está aí. Onde você está? Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Precisamos clamar a Ele, confiar nele. E Ele vai providenciar uma saída.